Fala galera, meu nome é Simone Carpes e agora a gente vai continuar então os nossos estudos de física, mais especificamente sobre cinemática, e a gente vai falar então sobre velocidade. A velocidade, ela expressa a rapidez com a qual um corpo muda de posição. E para determinar a velocidade de um corpo, a gente precisa de quê? A gente precisa saber qual foi a distância percorrida por ele num determinado intervalo de tempo. É muito comum no nosso dia a dia a gente falar da velocidade. A gente pode comentar então sobre a velocidade de automóvel, dizer se esse automóvel estava rápido, se ele estava muito devagar. Às vezes passam automóveis na via pública e a gente inclusive reclama, olha, esse cara está chutado, ou seja, esse veículo está indo muito rápido. Quando está muito devagar, a gente reclama que está atrapalhando o trânsito, enfim, está dando engarrafamento. A gente está com pressa, quer passar logo, enfim, a velocidade acaba sendo um assunto que a gente discute mesmo cotidianamente. Mas, voltando ao que eu tinha dito antes, então, a gente pode afirmar que a velocidade expressa a distância percorrida num determinado intervalo de tempo. Beleza? A gente pode dizer que é possível calcular a velocidade média de um corpo a partir, então, desta fórmula que nós temos aqui, que mostra que a velocidade média é igual a distância percorrida pelo corpo dividido pelo intervalo de tempo que esse mesmo corpo levou para percorrer seu trajeto. Tá? Então, Vm é igual a d sobre ΔT. É importante destacar que se o movimento for sempre no mesmo sentido, a distância percorrida é exatamente igual ao deslocamento, que é representado por ΔS, como a gente viu lá na última aula. Tá? Então, considerando que o movimento se dá sempre no mesmo sentido, a gente pode reescrever a nossa fórmula. Como? Da seguinte maneira: Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Ou seja, a velocidade média vai ser igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Tá, mas por que eu estou falando em velocidade média? Se eu estiver dentro de um carro em movimento, por exemplo, e eu olhar para o velocímetro do meu carro, eu consigo saber em qual velocidade que esse carro está naquele exato momento em que eu olhei. Essa velocidade, gente, ela vai ser chamada de velocidade instantânea, tá? Não é média, essa é a velocidade instantânea. É a velocidade que estava naquele instante exato em que eu olhei. Na verdade, o que a gente costuma observar é que a velocidade varia o tempo todo, porque a gente diminui a velocidade quando vai passar numa curva, por exemplo, como o nosso carro azul aqui vai fazer, quando a gente para na sinaleira, depois quando a gente acaba acelerando mais, se a gente quer parar para um pedestre, por exemplo, e assim por diante. É por isso então que a gente calcula a velocidade média, porque a gente está falando da média de todas as velocidades durante um determinado trajeto. Se a gente olhar aqui um exemplo prático de um veículo que está saindo da cidade A, indo em direção a uma cidade B. Bom, na figura a gente consegue tirar algumas informações, né? Por exemplo, a cidade A, ela está na altura do quilômetro 10 da rodovia, enquanto que a cidade B, ela está na altura do quilômetro 130 dessa mesma rodovia. Beleza. O que mais? A gente também pode afirmar que o veículo que a gente está analisando no exemplo, ele partiu às 14 horas da cidade A e quando ele chegou até a cidade B, já eram 16 horas, tá? Então, a gente consegue calcular, por exemplo, o deslocamento do veículo, o nosso ΔS, que vai ser igual à posição final menos posição inicial, substituindo na fórmula, então, 130 menos 10, a gente vai ter um ΔS, um deslocamento de 120 km. Foi esse, então, todo o deslocamento do meu veículo, indo da cidade A para a cidade B. E em quanto tempo que ele fez isso? Bom, a gente calcula o intervalo de tempo, o ΔT, que é o instante final menos o instante inicial. Então, substituindo na nossa fórmula, 16 menos 14, a gente vai ter, então, um ΔT igual a 2 horas, tá? Então, o nosso veículo levou 2 horas para fazer todo esse trajeto que a gente está analisando.
De posse dessas duas informações, deslocamento e intervalo de tempo, a gente consegue calcular a velocidade média do nosso veículo. Então, se a gente pegar a nossa fórmula, já que o nosso veículo está indo sempre no mesmo sentido, né? A gente pega Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Substituindo, a velocidade média vai ser então 120 dividido para 2. A nossa velocidade média foi então de 60 km por hora. Isso quer dizer que o nosso veículo ele teve uma média de velocidade que foi de 60 km por hora. É claro que o veículo alcançou valores muito maiores que o da velocidade média. Então, por exemplo, nas retas ele correu muito mais, assim como os valores foram muito menores nas curvas, nas lombadas. Se ele parou para tomar uma água de coco, né? Aquela coisa, parou para alguém ultrapassar, enfim. No dia a dia, a gente usa quilômetros por hora quando vai falar da velocidade de um veículo. Mas a gente viu na nossa última aula que o deslocamento ele é medido em metros no Sistema Internacional de Unidades, enquanto que o intervalo de tempo ele é medido em segundos, tá? Então, no SI, a velocidade vai ser expressa em metros por segundo. E como que a gente pode fazer essa transformação? Simples, basta fazer o seguinte cálculo. Se a gente quer transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta a gente dividir o nosso valor por 3,6. Mas ao contrário, se a gente quer passar de metros por segundo para quilômetros por hora, bom, então a gente multiplica o nosso valor por 3,6, tá? Voltando ao nosso exemplo, então, nós tínhamos obtido uma velocidade média de 60 km por hora do nosso veículo, né? Quando ele saía da cidade A em direção à cidade B. Se a gente quer saber esse valor em metros por segundo, para se adequar ao sistema internacional, ao SI, então a gente pega o valor em quilômetros por hora e divide por 3,6. Muito bem, 60 dividido por 3,6 vai dar uma dízima, né? 16,6666. Então, a gente pode dizer que a nossa velocidade média é aproximadamente 16,7 metros por segundo. Tudo bem? Tá claro até aqui? Para finalizar, então, eu gostaria que você respondesse a seguinte pergunta. Qual que é a velocidade de um carro quando ele está parado? Ou seja, quando ele está em repouso? Vamos lá? Pensando. Eu tenho certeza que tu acertaste. Tenho certeza. Quando um corpo está em repouso, a velocidade dele é nula. Ou seja, a velocidade dele é igual a 0. Muito bem, por hoje é isso então. Até a próxima aula. E não se esqueçam, curtam esse vídeo e se inscrevam em nosso canal. Tá bom? Tchau! Muito obrigada pela atenção.